Porque essa necessidade de aprovação do meio, de aceitação, lembra uma carência muito grande, uma necessidade de apoio. E eu realmente não entendo isso até hoje e não quero entender. Eu descobri que borderlines você não usa lógica porque eles não têm lógica. Eu tenho uma mente muito lógica, eu sou autista, não é? Autista de grau leve, síndrome de Asperger, entenda como quiser, minha mente é muito racional. E eu nunca consegui entender, eu traçava hipóteses, organogramas, qualquer coisa que eu usasse sempre se rompia. Era uma pessoa que me amava absurdamente de manhã, depois do café eu já era mais ou menos relevante, depois do almoço eu não prestava, à tarde eu era tudo o que ela tinha na vida e à noite ela só queria dormir porque estava muito cansada. É uma pessoa que, em seus momentos bons, era muito boa, ela era muito afetuosa, atenciosa, preocupada, mas toda vez que ela se inseria em algum meio social, ela se transformava. Ela pega o outro, pega a personalidade do outro e tudo. Prosseguindo, ele diz aqui que o borderline não tem lógica nenhuma e que a mente dele era muito racional. Outro sintoma: o paciente border pode demonstrar uma perspicácia muito grande, especialmente se ele for um borderline de alto funcionamento, na vida laboral, por exemplo, às vezes na vida social, desde que não haja muita intimidade. Então ele pode sim, em alguns casos, ser mais racional. A partir do momento que ele está envolvido emocionalmente com alguém, a patologia aumenta conforme também aumenta a intimidade. E a racionalidade crônica é um dos sintomas. Então uma coisa muito importante, que se eu soubesse talvez há muitos anos, eu teria poupado muito sofrimento para a minha vida e teria ajudado outras pessoas muito mais precocemente do que agora que eu tenho esse canal. Se você é uma pessoa racional, a tendência para quem não conhece o transtorno é acreditar que esse comportamento do border é um comportamento fugaz, passageiro e irracional, derivado muitas vezes da imaturidade, que é outro sintoma do transtorno, mas não é imaturidade por si só. A imaturidade é fruto do distúrbio, assim como a irracionalidade crônica. É impossível você ensinar esses indivíduos a terem uma cosmovisão diferente, menos turbulenta, mais empática, é dar murro em ponta de faca. Então, se você acha que você vai conseguir transmitir um pouco de racionalidade através de conversas para esses pacientes, irá se frustrar sem sombra de dúvidas. O certo é pular fora na hora, não tem o que fazer. O transtorno é irrecuperável. Ele tem tratamento, sim, para amenizar sintomas que são destrutivos, principalmente para o paciente. Amenizar a depressão profunda, amenizar a ideação suicida, mas estudos mostram que mesmo após 10 anos de terapia comportamental dialética, eles ainda exibem problemas com raiva crônica, eles ainda exibem problemas com splitting e eles ainda exibem um problema que é incompatível com relacionamentos conjugais sérios, que é a promiscuidade. Então sim, eles têm tratamento, mas esse tratamento vai mitigar os sintomas negativos que afetam principalmente o paciente, o outro não. A instabilidade nas relações interpessoais tende a continuar. Então, para quem está envolvido com o border, acreditar que o tratamento vai transformar a situação, o relacionamento deles, em um relacionamento normal, é um devaneio absurdo. Não acontece isso. Então, a única alternativa é no contact, contato zero. Termina, bloqueia no WhatsApp, bloqueia nas redes sociais. Mesmo que isso gere um vazio enorme, que às vezes a vítima ama verdadeiramente o paciente, mas é a única coisa a ser feita. Se não fizer isso agora, terá que fazer depois. E quando a fase de desvalorização vier, aí ela vai tentar te punir de qualquer maneira que ela achar conveniente naquele momento, inclusive com falsas acusações de pedofilia e falsas acusações de violência doméstica na Maria da Penha. Tá? Então é bom salientar que esse tipo de relacionamento não te deixa emocionalmente destruído, dá cadeia. Dá cadeia. Então prestem atenção, senhores, que o meu principal objetivo é ajudar vítimas, especialmente vítimas do sexo masculino,
Procure seu grupo de apoio, seus amigos, um psicólogo. Se for necessário, faça o uso provisório de medicamentos serotoninérgicos, porque esse abuso joga o nível de serotonina lá embaixo e você fica com um pensamento obsessivo compulsivo. Não consegue parar de pensar na pessoa um minuto. A pessoa se aproveita do seu desejo forte sexual por ela para te sugar de volta para a relação com o sexo. Então não caiam nessa. É melhor sofrer agora um pouco do que sofrer muito mais depois. Prosseguindo. Dando um gap aqui, porque ninguém é obrigado a ficar ouvindo uma história, ainda mais dessas, porque eu tenho certeza que muita gente está ouvindo isso e está se reconhecendo nela. Ela começou a ter crises de identidade, não sabia quem ela era, os valores totalmente líquidos, ora valoriza a família, ora a família não é nada, ora valoriza a questão da fé, ora a fé não é nada. São pessoas que, em essência, não são, elas não têm valores fixos, elas não têm apreços fixos, elas ficam em constante mudança. E a constante mudança não é como as pessoas erroneamente atribuem ao transtorno bipolar. Não, são mudanças de personalidade. Tanto é que é um transtorno de personalidade. Eles começam a ver coisas exageradamente, começam a criar coisas nas suas cabeças. Você fica assim, meu Deus, o que eu faço agora? Eu sempre tentava amenizar as crises, sempre tentava amenizar a ideação suicida, já tirei droga que ela ia tomar para se matar, já tirei faca, já tirei toalha do pescoço que ela ia se enforcar. Tudo isso eu fiz. E não valeu de nada, 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 absolutamente nada. Eles descartam você como se você fosse nada. E eu descobri uma coisa, senhores, é uma hipótese. O borderline, ele descarta você quando ele já se substituiu. Se ele tiver alguém para suprir a ideação dele, a carência dele, aquilo que ele está inventando na cabeça paranoica dele, que quem diz isso é o próprio manual de diagnóstico, não sou eu. É entre a neurose e a psicose. Então, se ele substitui você, ou se ele já tem uma ideia, você já era. Aí ele vai começar a te destruir, ele vai começar a te difamar, como eu fui quase preso, fui quase internado no SAMU depois de uma crise suicida que eu tive, que eu descobri que apesar de toda a minha paciência, ela tinha alegado para mim, não, estou com uma crise, eu não sei o que eu quero, me deixa um pouco sozinha. Passou um breve intervalo de tempo, ela já estava conversando com diversos caras com fins de relacionamento afetivo e eu esperando, senhores, a crise passar. A ideaçãozinha passar, as confusões, que eu já estava tão acostumado com essas confusões, com essas crises, agressões físicas, agressões verbais, eu não vou nem mencionar, porque acho que vocês já estão tão acostumados com isso também. Era diário isso, era, meu Deus, como é que eu às vezes me pergunto como é que eu sobrevivi a tudo isso. São agressões diárias, desprezos diários, crises diários em ambiente social. Lembro que uma vez eu estava no shopping com ela, ela colocou os 2 dedos médios, aquele famoso vai tomar no você sabe aonde, na minha cara por 5 minutos. E eu não fiz nada, e depois disso ela me colocou como um agressor, como um golpista, como um aproveitador, como alguém que tinha se relacionado com ela por questões de ordem social, tudo isso. Quando eu finalmente descobri o que ela estava fazendo, eu entrei em crise, porque eu passei 1 ano e meio suportando crise cedo, crise à tarde, crise à noite, te amo cedo, te odeio à tarde, vai tomar no cu à noite. Tudo isso eu passei, tive ainda a paciência de esperar, senhores e senhoras que estão ouvindo, um tempo que ela afirmou estar em crise de não saber o que fazer. Quando eu finalmente me toquei, depois de meses depois que ela estava com um computador meu, eu abri o computador, abri o web WhatsApp, tinha vários e vários e vários contatos de Tinder lá. Eu achando que ela estava passando por uma crise, mas não, ela estava tentando me substituir, como já conseguiu. No final das contas, ela mandou a polícia me prender, colocou uma medida protetiva. A maioria dos meus amigos comprou a história dela achando que eu ia matá-la de fato. Eu estava morto de raiva, eu queria tirar satisfação. Como assim, depois de tudo que eu fiz, você me pede um tempo, eu respeito o seu tempo e você sai para aprontar? Detalhe, um pouco antes de eu descobrir isso, ela tinha falado, não, eu quero namorar com você de novo. Assim, eu passei por aquele momento, mas ela já tinha feito coisas. E estava vindo para mim como se não tivesse feito nada. Eu fui enganado. Como eu me sinto hoje? Eu fui enganado, eu fui usado e eu fui descartado.
Eu era a única pessoa que ela tinha, a família dela não ajudava. Eu sei porque eu conheço os senhores, tá? Eu sei que borderline inventa uma porrada de mentira, tem as suas psicoses, as suas neuroses, mas eu sei porque eu conheço como essas pessoas são ruins. Mas eu fiz tudo que vocês imaginarem. Cara, tinha situações que eu não conseguia lavar roupa, eu lavava roupa, eu cozinhava, eu tava com ela em todos os momentos, ela chorava no meio da rua, disparava em crise e eu tava lá. Tava trabalhando, dava uma crise, eu saía de onde eu tava para ir lá. E sabe o que eu recebi em troca? Uma denúncia da Maria da Penha. 80% dos meus amigos não acreditam em mim, acham que eu sou um doido, um surtado, não sei o quê, e várias traições, sabe? Apesar dela ter terminado o nosso relacionamento porque estava em crise e não sabia, ela disse que ia passar pelo processo. E aí a gente ia conversando. Ela me substituiu e me deixou de trouxa. Depois de uns meses disse que queria voltar. Depois já mudou de ideia. E assim ficou. Hoje eu tenho uma porrada de trauma. Eu não consigo olhar para uma mulher sem imaginar que eu vou passar por aquilo de novo. Então ela falou aqui que estava numa crise para ele deixá-lo um pouco sozinho, que ela gostaria de refletir a respeito do relacionamento. Quando a pessoa fala que está em crise, que ela quer refletir para ver se ela quer mesmo ficar com a pessoa, quando é um relacionamento entre pessoas normais, o que a gente pensa? Essa pessoa vai refletir, viver a vida dela, mas ela ainda tem um laço comigo, porque nós vamos pensar a respeito disso e ver se vale a pena. Aí ele descobriu que ela já estava tentando substituir o cara e coisa e tal. Então quando um border entra em crise, e às vezes até fora da crise também, eles estão conversando com outras pessoas, eles falam de sexo abertamente com outras pessoas, tá? E muitas vezes a vítima nem descobre que tudo isso aconteceu. Se for uma cidade grande, então é que não descobre mesmo, não descobre nunca. Aí falou aqui da agressão verbal. Eles são sim verbalmente agressivos com pessoas que eles têm intimidade. Na rua eles costumam ser uns amores, né? O que facilita a difamação. Todo mundo pensa, como que uma pessoa tão frágil, tão ingênua, é capaz de tais atrocidades? Porque no ambiente público e no ambiente privado, eles usam máscaras diferentes, né? E na agressão verbal, eles costumam usar o shaming e a triangulação. E a projeção também. Então, frases como, você é egoísta, você não se importa com ninguém, só com você, quando na verdade eles são assim. Ou pegar desavenças suas para tentar fazer parecer que você não é querido por ninguém. Você não se dá bem com o seu pai, fulano lá da rua falou que você é assim ou assado. Então ele começa a usar a fala de outras pessoas, muitas vezes de maneira distorcida, para fazer você se sentir um merda. É isso que eles fazem. Aí uma outra passagem importante que demonstra a infantilidade deles. Colocou os 2 dedos médios na minha cara, querendo me mandar tomar naquele lugar. Esse tipo de infantilismo é comum. Outra coisa extremamente comum em borders e histriônicos. Vocês estão discutindo, a partir do momento que você prensa aquela pessoa contra a parede e mostra que ela está errada, ela vai ou desenterrar fatos do passado que muitas vezes aconteceram só na cabeça dela, para vocês discutirem sobre tudo, menos sobre o assunto em questão, que é uma falha que ela apresentou naquele momento. Então eles usam o passado para desviar a discussão do presente. E outra coisa que eles fazem também com muita frequência, tampa o ouvido e começa lá, isso é comum também, eles são extremamente infantis. Ou viram as costas e saem andando. Você toca na ferida, eles não assumem o erro deles de maneira alguma, eles viram as costas e saem andando e te deixam falando sozinho. Então não tem nenhum respeito pelo parceiro, eles não têm nenhum respeito por ninguém, nem consigo mesmos. Que o comportamento deles é degradante não só para o parceiro, mas com eles também. Esse sexo degradante, essa carência absurda que faz com que nenhum homem valorize uma mulher assim, né? Aí chamou a Maria da Penha, né? Óbvio, isso é muito comum, colocou uma medida protetiva em cima do cara, jogou os amigos dele contra ele. Você sai demonizado numa relação assim. A vítima que mais precisa de apoio é justamente a pessoa para a qual a sociedade irá virar as costas. E hoje em dia, com o sistema ginocentrista, uma mentira de uma mulher vale mais que 1000 verdades de um homem, não é mesmo? Aí eles acham que você é o louco, eles acham, às vezes, falar, vai procurar tratamento, eles acham que você é o louco. E eles conseguem fazer o mais inacreditável. Convencer a sociedade
de que o louco é você. Eu lembro que recebi um depoimento de uma lésbica que foi vítima de uma ex-namorada border, e ela falou o seguinte, que eles conseguem trazer todas as situações para a zona de conforto deles, eles conseguem distorcer tantos fatos que você se sente tão impotente que às vezes dá vontade de você abraçar o papel, é eu que sou louco, de tão impotente que você fica. Que o louco consegue convencer que a pessoa sã é na verdade a pessoa problemática. É impressionante a habilidade de manipulação deles, impressionante. Aí ela falou aqui, né, eu quero namorar com você de novo, eu passei da crise. Na cabeça do border, se ele não tá com você, tudo que ele fizer, por mais imoral e degradante que seja, ele não tem o dever de te contar, ele não estava contigo, né? Na cabeça doentia dessas pessoas. Então eu já citei esse caso, vou citar novamente, de uma border que tinha participado de uma suruba, eles iam oferecer remuneração para ela, ela nem quis, foi por gosto, transou com umas 10 pessoas, não sei quantas, muitas, né? O cara não entrou de modo específico na quantidade, mas não era nem homenagem, era suruba mesmo. E ele descobriu através de terceiros. Então um recado para você que acha que a sua borderline não é promíscua e hipersexual e que nos términos e reconciliações ela não ficou com outras pessoas, você está se enganando. Se você termina uma semana com uma pessoa assim, voltar com ela é uma degradação enorme, sem falar a chance de pegar AIDS, né? Porque eles não se previnem. Eles fazem sexo de maneira desprotegida. Então terminou, não fica nesse termina e volta não, que é pior para a vítima. Porque enquanto a vítima está sofrendo, chorando em casa, tentando achar uma forma saudável de solucionar os problemas da relação para poder manter um vínculo com aquele ente querido, o border está te difamando, falando que você é um merda, que um egoísta, um agressor, às vezes um pedófilo, tem casos. Tá? Recebi acusações recentes de estar usando um suposto cartão de crédito, pedi para um amigo entrar em contato para esclarecer essa história e ela quase mandou ele tomar no cu. Eles são assim, senhores. Eles não são. Entendam de uma vez por todas. Eu não sou psicólogo, eu sou estudante de medicina, mas eu não estou aqui como estudante. Isso aqui não tem cunho científico. Isso aqui é cunho observatório. Tá bom? Eles não são. Eles não têm valores fixos, eles não têm sentimentos fixos, eles não amam ninguém, eles não sabem de nada. Eles não sabem o que é amor, eles não sabem o que é dedicação, eles não sabem de porcaria nenhuma. Não sabem. Vocês são meros objetos usados para essa loucura e depois vocês vão ser descartados. Pessoas humanas não existem para eles. Existem objetos humanos. Quem vai saciar a minha carência? Quem vai saciar a minha compulsão sexual? Quem vai saciar a minha ira, a minha raiva, porque eu tenho que estourar em alguém? Eu estou mandando junto a essa gravação alguns recortes de tela dela confessando tudo o que fez e depois de uns tempos me acusando de usar coisas sem sequer ter o trabalho de provar. Eu quase me matei depois de todo o trauma, de toda a angústia, de toda a dor, de todas as humilhações, de toda a ordem que vocês imaginarem, vexação social, vexação moral, vexação íntima, tudo para terminar numa denúncia da Maria da Penha, com 80% dos seus amigos achando que você é um agressor, como paga de ter se dedicado 1 ano e meio a uma pessoa caótica, inconstante, confusa, que humilha, que xinga, que maltrata, que não sabe porcaria nenhuma de nada. E o meu conselho para vocês é: saiam de perto dessas pessoas, porque elas são um veneno, elas são uma cobra. Se elas não matarem vocês agora, elas vão tentar depois. Tá certo? Vão tentar depois. Elas não se importam com nada além delas mesmas. Entendam isso. Elas não estão com vocês porque gostam de vocês. Elas estão com vocês porque vocês são úteis para elas. Quando vocês deixarem de ser úteis, elas vão descartar vocês de uma maneira cruel, punindo vocês por sabe Deus o quê. Tá certo? Esse é o meu depoimento. Desculpa ser longo. Agradeço a página
que está fazendo, apoiando essas vítimas. Eu nunca tinha achado nada, só esses grupinhos que ficam massageando o ego, dando razão para essas pessoas cruéis e desumanas. Quando eu achei essa página, eu chorei, cara. Eu chorei de felicidade, velho, de ter algum lugar que alguém me entenderia, que alguém não me acharia um louco, porque ela me vendeu como louco, como um surtado, como qualquer coisa. Eu agradeço muito a existência dessa página e contem comigo para o que precisar, certo? Um abraço.